Nós temos de mais uma quinta-feira buscar a Tua palavra, de mais uma quinta-feira receber aquilo que o Senhor tem para derramar sobre as nossas vidas. Nós pedimos graça, favor, direção, orientação do Senhor, que a Tua presença poderosa e gloriosa esteja conosco, que o Teu precioso Espírito Santo venha fluir em nosso meio, trazendo unção, trazendo renovo, trazendo direção, trazendo aquilo que o Senhor tem para derramar e mover nas nossas vidas. Pai, repreendido todo ataque satânico e maligno, toda obra das trevas que venha trazer sono, cansaço, distração, ou atrapalhar esse momento aqui ou no ministério infantil, nós repreendemos agora em nome de Cristo Jesus. Nós damos uma ordem: Satanás e seus demônios, pega tudo que é de vocês, batem em retirada, vão para o abismo, para onde Jesus Cristo ordenar. Mas aqui nós declaramos a presença de Deus, a unção do Senhor, o liberar de Deus sobre as nossas vidas de uma forma poderosa, gloriosa e maravilhosa. É o que nós oramos em Teu nome, Jesus, e agradecemos. Amém e amém. Amada igreja, nós sabemos que os planos de Deus sempre são bons e não maus. Nós olhamos isso na palavra de Deus. Jeremias 29:11, ele diz o seguinte, eu coloquei na pastinha ali, está tudo bonitinho aí, fechado. Pode colocar o tema no fundo lá também, deu certinho, obrigado, viu? No final, você vai ver que a parte está diferente, eu vou te dando uns toques lá, tá bom? Nós sabemos que os planos de Deus sempre são bons e não maus. Jeremias 29:11, ele diz: eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então nós olhamos aqui o profeta declarando algo extraordinário e maravilhoso. Ele está falando que o que Deus tem para mim e para você é algo maravilhoso. Os pensamentos, aqui a palavra pensamento significa plano, aquilo que o Senhor tem, o plano que o Senhor tem, o propósito do Senhor é algo bom e não algo mal. Então se você é alguém que acha que Deus é alguém que está lá no trono dele, na glória, com um raio na mão, falando: alguém vai vacilar, vou descer a lapada na cabeça, vou acabar com essa vida, vou destruir, meu irmão, não fica achando isso. Deus não é a pessoa que fica olhando para ver quem vai destruir, que mal que ele vai trazer. Não, os planos que Deus tem para mim e para você são bons. Os planos, os propósitos para a tua família, para as tuas emoções, para a tua casa, para cada um de nós, sempre são planos bons e não planos maus. Eu posso ouvir um amém, igreja? Então é isso que Deus tem para mim e para você. Os planos do Senhor são bons e não maus. Ele não tem destruição para as nossas vidas. O Senhor, na verdade, tem bênção para as nossas vidas. Agora, quando nós olhamos essa declaração de Jeremias, mostra o que Deus realmente tem para aqueles que o buscam. Mas agora, nós vimos que os planos de Deus são bons, pensamentos de paz e não de mal. Então pensamentos, planos, obras, aquilo que o Senhor tem. Mas agora nós devemos entender que para vivermos tudo isso que Deus fala na palavra dele, de bênçãos, de paz, de transformação, de alegria para as nossas vidas e área das nossas vidas, é necessário nós caminharmos em obediência total e plena a Ele, ao Senhor. Então, se eu sou alguém que desejo receber do Senhor os planos, os pensamentos que são de paz e não de mal, se eu desejo viver a bênção do Senhor dentro de mim, eu preciso aprender e entender e compreender que se eu quero viver tudo isso, é necessário da minha parte obediência ao Senhor, obediência à direção do Senhor, porque essa muitas vezes é a razão de nós olharmos, porque talvez alguém chega e fala: puxa pastor, mas se os planos de Deus são planos de paz e não de mal, por que eu estou passando o que eu estou passando? Por que eu estou enfrentando o que eu estou enfrentando? E aqui eu vou dizer para você que existem 3 situações nas nossas vidas que nós enfrentamos, e eu vou dizer que a que eu vou compartilhar com vocês hoje é uma delas, tá? Então não é sempre assim, mas é uma delas. Situações que começam a surgir em nossas vidas, porque nós, na verdade, ao invés de caminharmos em obediência ao que Deus está falando, a gente quer dar mas eu acho que não é bem assim. Mas Deus fala, mas eu acho que não é dessa maneira. Por isso que o título da mensagem é Cuidado com os Mas. E aqui eu queria falar para vocês de um texto para as nossas vidas, de um homem que passou uma situação delicada. Ele já era um profeta e devido à atitude que ele teve, algo veio sobre a tua vida. Jonas capítulo 1, versículo 1,
diz o seguinte: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Então aqui nós vemos o profeta Jonas. Jonas, ele era um profeta em Israel, aonde o reino constituído pelas 10 tribos do norte, então Israel estava dividido, o reino do sul e reino do norte, 10 tribos em cima, 2 tribos embaixo. Jonas, ele viveu no mesmo contexto que Amós. Então aqui ele está recebendo uma palavra de Deus. Deus chega para Jonas e fala: Jonas, é o seguinte, tem a missão para você. Jonas, você como profeta de Deus, o profeta era aquele que era a boca de Deus aqui na terra. Ele estava, realmente era aquele que recebia as visões e transmitia as visões ou as direções que Deus trazia para poder trazer para o povo. E no caso aqui, Deus está dando uma chamada para Jonas ir até um povo que não era o povo dele, era um povo inimigo. Então Jonas está recebendo uma missão da parte de Deus. Deus fala para ele: é o seguinte, Jonas, tem uma galera em Nínive, a Síria, que eles estão simplesmente fazendo coisas que subiram até mim, e você tem a missão de ir até aquele local e pregar para aquela galera, para que eles possam mudar, para que eles venham realmente viver algo diferente. Jonas, como um bom crente obediente, obedeceu coisa nenhuma, parceiro. Ele simplesmente falou assim, ó, hashtag partiu para o outro lado, aleluia. Jonas simplesmente, ao invés de ir debaixo daquilo que Deus fala, ele falou hashtag nós na fita em outro rolê, aleluia. Ele simplesmente sai daquilo que Deus fala para ele, e ele vai para uma direção completamente oposta, completamente contrária. Talvez muitos de nós, ao lermos esse texto, nós ficamos até espantados com a atitude que Jonas teve, e até pensamos, como que esse profeta, na caruda, assim, na mão, daquele jeito, na lata, ele simplesmente não foi obediente à direção do Senhor. A Bíblia está falando que o Senhor trouxe para ele uma palavra, uma direção a qual ele deveria seguir, a qual ele deveria realmente viver aquela palavra. Contudo, ele simplesmente decide fazer o oposto. Mas também nós devemos entender a situação em que Deus fala para Jonas e o que ele deveria fazer. Porque Deus fala para Jonas que ele deveria falar com o povo, que era um povo inimigo. Ele deveria falar com o povo que eram os assírios. A Síria não era os vizinhos pacíficos de Israel. Na verdade, se você faz uma pesquisa, você pega estudos, você pega livros, tem até vídeos que fala do império, dessa galera da Síria. Meu irmão, os caras eram simplesmente sanguinários. Os caras conquistaram muitos lugares, mas a maneira como eles fizeram aquilo, a crueldade com que eles faziam, muitas nações se revoltaram contra eles. E essa talvez é uma das maneiras que Jonas talvez olhou e falou: como é que é, Deus? Você está falando para eu pregar, para eu ir pregar para uns caras que esfolou um monte de gente. Quando falo de esfolou, meu irmão, uma das maneiras que os assírios faziam era isso. Eles pegavam os inimigos, eles esfolavam vivos os inimigos, eles empalavam a galera. A maioria das torturas que eles faziam era isso. Para quem sabe o que é empalar, empalar é isso mesmo. Para quem não sabe o que é empalar, eles pegavam um pedaço de madeira, colocavam naquele lugar onde você faz o número 2, deixava a pessoa pendurada até rasgar inteiro. Então era essa forma que eles tratavam tudo com os inimigos. Eles cortavam a cabeça dos inimigos, penduravam nos muros, como se fossem troféus, para poder mostrar: olha o que nós fizemos com os reis de vocês. Então o nível dos caras era um nível baixo, o nível dos caras era umas coisas horríveis. Então Deus está falando para Jonas ir pregar para esses caras. Deus está falando para Jonas ir pregar para esses caras. Você imagina Jonas olhando: como é que é? Sorry Lord, what? Como é que é? Está falando para eu ir até lá pregar para esses caras? Olha o que esses caras fizeram, olha as quantas coisas aconteceram. Então você vê aqui, esse povo, eles eram conhecidos pela crueldade, como tratavam seus prisioneiros, e de forma que, quando Deus diz a Jonas para anunciar o julgamento a este povo, essa missão não lhe pareceu atraente.
Jonas olhou e falou: tudo bem que o Senhor é Deus, mas isso que o Senhor está me falando não me é atraente. Tipo, eu não curti isso. Isso não é o que eu estou afim, isso não está legal. Então ele deliberadamente, ou seja, de livre e espontânea vontade, desejou, decidiu fazer o contrário do que Deus lhe fora ordenado, ou que lhe fora ordenado. Jonas 1:3, você vê, Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Então, quando Jonas ouviu a mensagem de que ele deveria pregar, ele falou: de jeito nenhum, eu não vou. É como se ele falasse: eu não concordo com o que o Senhor está falando. E quando você pega o livro, você vai vendo, realmente era isso. Ele não queria que aquele povo realmente ouvisse a mensagem do Senhor. Ele, na verdade, Jonas achava que quem era salvo era só o povo dele, o resto que se lasque, vai tudo para o inferno, vai tudo para o outro lado. E ele sabia que se pregasse, o povo ia se arrepender. E ele não queria que o povo se arrependesse, ele queria que o povo ficasse mal, mas Deus tinha que trabalhar na vida de Jonas. Então Jonas, na verdade, naquele exato momento, meu irmão, você vê que ele decidiu, mas fazer o oposto daquilo que Deus havia falado para ele. E quando nós olhamos aqui, nós podemos ver que Jonas, ele não se agradou da direção do Senhor para a sua vida. Então isso nos mostra que aquilo que o Senhor havia pedido para Jonas, deu de encontro com algo dentro dele que ainda não estava resolvido. A direção de Deus para a vida de Jonas, ela vem de encontro à vida dele, mas dentro dele havia coisas não resolvidas, que a ponto que para ele não quis mais obedecer à direção de Deus, mas sim à vontade dele. E se nós olharmos aqui hoje, infelizmente, nós podemos até ver que talvez muitos de nós estamos agindo como Jonas, ou talvez com a nossa vida inteira, ou talvez com áreas da nossa vida. Talvez Deus tenha falado a cada um de nós sobre direções, atitudes, comportamentos que nós temos que mudar, coisas que nós devemos fazer na nossa caminhada com o Senhor, mas nós muitas vezes usamos: tá, Deus, mas eu não vejo dessa maneira. O Senhor está falando, mas eu não vejo que é bem assim. Não é desse jeito. Na verdade, não bate, Deus. Não bate com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu estou a fim de fazer. E muitas vezes, sem nós percebermos, existe uma guerra dentro de nós. Uma guerra do Senhor, uma guerra quando o Senhor vem trazendo uma direção, e algo que eu e você temos que realmente fazer, direções através da palavra do Senhor para as nossas vidas. Porém, quando Deus vem com essas direções, através da palavra dele, através de ministrações, essas direções muitas vezes vão de encontro com a nossa vontade, vão de encontro com o nosso eu. E eu e você temos que entender o seguinte: nós fomos alcançados por Jesus para sermos transformados. Vamos repetir isso junto? Eu fui alcançado, vamos junto, eu fui alcançado por Jesus para ser transformado. Então eu e você não fomos alcançados por Jesus para a gente continuar com a mesma vida, do mesmo jeito, da mesma maneira. Isso não tem sentido nenhum. Puxa, estamos na igreja, escutei a palavra, o pastor fez um negócio diferente, a galera ministrou diferente, a pastora pregou domingo, foi bem, isso é legal, a galera pregou, bacana, mas tipo, e aí? Eu saio pelaquela porta e minha vida é do mesmo jeito, a minha conduta é da mesma maneira, as minhas atitudes dentro, fora de casa são do mesmo jeito. Não tem sentido, porque isso não é a pregação do evangelho. O evangelho que Jesus traz para nós é um evangelho onde traz realmente confronto, mas não é um confronto no sentido de querer disputar quem vai ganhar. É um confronto falando: ei, tem coisas dentro de você que eu preciso trabalhar para que você venha viver a plenitude e a paz que eu tenho para mover na sua vida. Eu tenho algo para derramar sobre você. Então o Senhor realmente espera de nós uma obediência. Se eu e você queremos viver aquilo que nós lemos lá no início de Jeremias, os planos de paz e não de mal, nós temos que aprender realmente a caminharmos debaixo de obediência. Deus aqui tinha um plano para Jonas, sim ou não? Sim. Mas ele decidiu obedecer o plano de Deus? Não. Então ele ia viver aquilo que Deus tinha? Não. E assim somos nós muitas vezes. Deus tem planos, promessas para cada um de nós, mas infelizmente nós decidimos caminhar segundo o que nós achamos, mas nós acabamos perdendo aquilo que o Senhor pode mover nas nossas vidas, e nós esquecemos muitas vezes as consequências que isso pode gerar sobre cada um de nós.
Deus, Ele está muitas vezes pedindo para as pessoas: olha, é necessário na sua vida isso, mas a pessoa: pastor, veja, eu não acho que é bem assim. Pastor, eu não acho que as coisas precisam ser dessa maneira. Eu vejo, por exemplo, nós podemos falar de exemplos. Eu vejo, por exemplo, casais no casamento. A maioria dos casais que sofrem, estão se perdendo no casamento, é porque um lado ou ambos os lados decidem caminhar segundo eles querem, não segundo a direção de Deus na vida deles. Aí quando vem a palavra que vem falando sobre o casamento, sobre como a postura do homem tem que ter em casa, a postura que a mulher tem que ter em casa, legal, mas não é para mim, é para ela precisa, eu já estou resolvida na minha vida, eu já sei como é que eu levo minha vida. Não, essa palavra, se o cara do meu trabalho tivesse aqui, essa palavra é para ele, é para mim não, mas eu já estou bem, aleluia. E muitas vezes nós não conseguimos receber, e a maioria das vezes eu vejo os casais se destruindo. O marido trata a esposa de qualquer maneira, trata a esposa como se fosse um traste, trata a esposa de qualquer maneira, largada, jogada, não tem um mimo, não tem um agrado, não representa, não chega no pescocinho e fala: nossa, hein, uau, aonde você estava aqui nessa casa que eu não te vi, aleluia. É sério, o cara quando casa, parece que o cara perde isso. Lá em casa, minha sogra não aguenta, porque a hora que eu chego em casa, eu abro a porta. Ontem mesmo foi um dia, abri a porta, falei: minha linda, teu pão de mel chegou, aleluia. Lambuzadão desse calor, eita glória. Os casais quando casam, parece que ficam não podia. Mano, aí trata a esposa de qualquer maneira, não cuida da esposa como tem que cuidar, não faz um mimo, não leva para jantar, não faz um agrado. Como é que fica? Esses dias tivemos umas férias com a família, com tudo. Aí voltamos aqui para Foz, cidade. Cheguei para Linda, falei: aí, tudo bem? Se arruma que hoje você vai sair para jantar comigo. Ela: o quê? Falei: lógico, tivemos férias, tal, com a família, agora só eu e você. Sem segundas intenções, mas você sabe, qualquer coisa é nós. Então você gera um clima, você troca uma ideia, você cuida daquilo que é teu. Aí agora nós vemos, por exemplo, você vai conversar com os caras: não, pastor, não precisa falar nada disso não, já estou ligado como é que tem que cuidar, quem manda lá sou eu e acabou, fui criado assim, mulher tem que ficar aqui embaixo, quem manda aqui é nós. Eu falo: vai desse jeito, vai que é tua, você vai ver o que vai ser teu. Bomba, treta. Efésios capítulo 5, versículo 28, olha só o recado que dá para os maridos: maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Gente, o que Jesus fez pela igreja? Morreu pela igreja, fez de tudo pela igreja. Então, marido, você quer ter um casamento feliz, abençoado? Comece a tratar bem quem está do teu lado, tua esposa, com carinho, ame ela, respeite ela. Mas quando você fala isso para os caras: pastor, legal, mas não é para mim não, lá em casa o negócio é diferente. Lá em casa tem que mostrar quem manda, tem que mostrar quem é alfa. Calma, parceiro, não é desse jeito. Aí acaba sendo pesado, aí você vê os fights rolando. Casal não tem diálogo, não tem comunicação, não troca ideia, bomba, peso, treta. Pastor, não é desse jeito, lá em casa é outra realidade. Irmãs, vou dar um toque para vocês também, não é só a gente, homem. A gente erra, falha, mas irmãs, na boa, ó um texto para vocês grifarem na Bíblia de vocês e falar: para trás de mim, Satanás. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba, ou derruba, destrói. A mulher sábia, ela edifica a casa. O que é a mulher sábia? Pastor, é aquela que acerta a frigideira na testa, aquela que tem a sabedoria de acertar o tiro certo. Não, essa não é a mulher sábia, essa é insensata, a crazy, a louca. Alguma coisa aconteceu com ela. Então quando nós olhamos aqui, às vezes as irmãs precisam ter essa sabedoria do Senhor, do alto, para poder vir, realmente lidar com o lar, lidar com a casa. Então aqui você vê que é o homem que tem que tomar a postura dele e a mulher tomar a postura dela. Só que muitas vezes ou é um ou é outro, ou são os dois que não querem ceder, que não querem abrir, porque Deus está falando o que tem que fazer, mas eles falam: mas eu não concordo com isso, mas eu vejo que não é bem assim.
assim: ah, mas e aí Deus fala: cara, eu tenho tudo para mover no lar de vocês, eu tenho bênçãos, eu tenho promessas, eu tenho direções, eu tenho tantas coisas, mas vocês decidem fazer a vontade de vocês e não mais a minha vontade. Isso é igual a Jonas. Deus está dando uma direção, mas o casal quer ir para outra. Deus está dando já direção na palavra dele: ó, aqui vocês vão ter um casamento abençoado. Não, mas eu já sei como ser. E é um desafio para quem é casado, porque a gente foi criado, famílias diferentes, jeitos diferentes, culturas diferentes. Um gosta de dobrar, outro gosta de jogar. Um gosta de tomar água e lavar louça, o outro gosta de usar toda a louça e depois lavar tudo no final. Olha para lidar tudo dentro de casa, meu irmão. Olha a treta que dá esse negócio. Olha a bomba. Quando que você vê que precisa lavar louça? Quando você está tomando água na xícara. Você tem que ver que tem que lavar louça. Tipo, já era. Tem que lavar. Você tenta achar alguma coisa que tem lá. Já tomei em caneca, já tomei tudo, tomando xícara de café e água. Já é o ponto que chegou. Mas tem que saber o que Deus tem em direção. Gente, casamento é um desafio, aleluia. Essa é a hora que você canta: vem em mim, Jesus, me ajuda, preciso de ti. Mas é maravilhoso, sabe por quê? Quando você entende, você vive um casamento abençoado. Quando você entende isso, você vive um lar abençoado. Quando o marido, o homem, entende o papel dele na casa, de tratar a mulher, como a palavra fala, como um vaso mais frágil, com sabedoria. Quando a mulher entende de parar de fazer joguinho psicológico e muitas coisas, drama e tal, e tudo mais, entender que a sabedoria que tem do alto para poder ir, muda. O casamento é diferente, o cenário é diferente, você vê Deus agindo. Ah, pastor, é desse jeito que eu cresci e aprendi. Se não for nos gritos, nos pulos, nas voadoras, as coisas não acontecem. Meu irmão, tem que mudar. Nós acabamos de falar que conhecer Jesus significa transformação de vida. Então, se eu recebi Jesus na minha vida, eu preciso ser transformado e mudado, e aprender a caminhar em obediência àquilo que o Senhor tem para a minha vida. Nós poderíamos falar, por exemplo, também, quantas pessoas que hoje têm tudo para viver a bênção do Senhor na área financeira, mas infelizmente não vivem. Quando o pastor fala de dízimo, o pastor fala de oferta, legal, bacana, mas eu acho que não é assim, isso não é para mim. Isso não é para você que está visitando. Primeira vez, isso aqui você deixa de lado, que um dia você vai aprender. Agora não é isso para você. Mas eu falo para você que já tem pelo menos de 1 ano caminhada com o Senhor para mais. Se essa é uma área que você quer a bênção de Deus, você tem que se despertar para essa área. Que aí a gente chega e fala assim na hora da oferta: você que não sabe, não entende, por favor, fica no teu lugar. Aí o cara fala: pois é, eu não sei, não entendo. Quanto tempo você está na igreja? 20 anos. Pô, você nunca se abriu para poder saber? Você nunca quis saber? Mas na hora de falar da bênção, eu quero. Aí Deus fala: como é que é? Você tem aliança comigo? Não. Você tem um coração generoso? Não. Você está esperando o quê, filho? Nós achamos que nós vamos ir contra aquilo que a palavra do Senhor fala. Não tem como. Se eu quero viver as bênçãos que o Senhor tem para a minha vida, eu preciso caminhar em obediência a Ele. Uma pessoa que está numa caminhada com o Senhor há mais de 1 ano, ela precisa buscar sim saber sobre essa área e se alinhar de acordo com a palavra de Deus. Porque se ela não consegue se alinhar, sem sombra de dúvida, tem algo dentro dela, tem uma estrutura dentro dela que tem que ser trabalhada. Eu sei porque eu passei por isso. Já falei para vocês várias vezes e não vou falar isso hoje. São barreiras e mais barreiras que a gente tinha. Eu lembro, o pastor falava de oferta. Cara, lá vinha o cara de novo falar sobre esse negócio, meu. Que igreja só pede dinheiro, cara. E aquilo parecia que falava comigo. E aí, meu irmão, eu olhava para a minha vida financeira, nunca rompia. Questionava a Deus: a tua palavra fala, eu tomo posse. Aí ele fala: não adianta nada você falar que toma posse se você não tem obediência na sua vida. Então do que adianta eu falar que eu tomo posse da palavra de Deus, se na minha vida não demonstro obediência ao Senhor, inclusive nessa área? Quando você olha, por exemplo, a Bíblia aqui não vem o ponto de eu poder destrinchar tudo. Isso esse ano vai ter de novo um seminário de finanças. Venha no seminário de finanças, aprenda sobre esse assunto, para ver o que a Bíblia diz sobre essa área. Meu irmão, Deus tem bênçãos para mover na sua vida de forma poderosa e sobrenatural. Posso ouvir um amém, igreja? Por exemplo, recebi um testemunho essa semana do irmão que lançou a semente sábado. Para quê? Falou: pastor, lancei uma semente sábado. E eu não sei te falar, não sei te explicar. Uma pessoa me mandou um pix de 10 vezes mais do valor que eu havia lançado aqui no altar.
naquela oferta que a gente falou do forro. Ele depois falou: o que é isso? A pessoa: não, sentimos de poder lançar para você. Como é que você explica isso? Isso é Deus. Mas é alguém que aprendeu a lançar diante do Senhor e caminhar segundo a palavra do Senhor. Então como é que você consegue ver o agir de Deus nessa área, se eu não tenho aliança com Deus nessa área? Isso é uma atitude entre você e Deus. Nada contra, tá? Mas a nossa visão como igreja, nós não temos envelope de quem dá dízimo ou quem não dá. Alguma vez eu cheguei para vocês, falei: cadê teu dízimo, fulano? Cadê não sei o quê? Não, até os líderes, eu só pergunto para eles: vocês estão com aliança com Deus? Porque não adianta nada você falar que tem uma aliança e não tem, e vir aqui em cima querer pregar uma coisa que você não vive. Vai trazer nada, vai jorrar nada, nada, não vai ter autoridade nenhuma, não vai ter nada, vai ter nada. Vai na igreja, você tem que trazer seu dízimo, a sua oferta, amém? Eu não, eu e Deus nós estamos tranquilos, mas a gente sabe que a gente leva de um jeitinho aqui tranquilo. Que é isso? Então se eu quero viver aquilo que Deus tem, eu preciso caminhar de acordo com a palavra dele. E quando o Senhor fala de dízimo, dízimo fala do 10% daquilo que o Senhor move nas nossas vidas, que é a nossa renda. Oferta fala de generosidade, aquilo que você sente no coração de poder lançar diante do altar de Deus. Foi o que eu falei para vocês, sábado o pastor e eu fizemos um sacrifício nosso. Sacrifício. É algo que mexeu com a gente, rasgou, bora, mas eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei o Deus que move, eu sei o propósito que tem, as coisas que a gente quer viver. Então não mensuro nada. Por quê? Porque tudo que eu tenho não é meu, é Ele que deixa eu viver com aquilo que Ele tem me abençoado a cada dia. E quando você entende isso, muda completamente o cenário. Então uma pessoa que quer viver a bênção de Deus na área financeira, dentro dela ela tem que se abrir para isso. Não adianta ela ficar: mas eu vejo que não é assim, mas eu vejo de outro jeito. Fica então com o teu mas, e daqui 10 anos a gente vai conversar para ver como que vai estar essa área, minha e tua, dos irmãos, todo mundo tem entendido. Mas o Senhor fala de nós sobre aprendermos isso. Então se você tem questões dentro de você, abra o teu coração. Pastor, mas teve muitos escândalos em igrejas. Concordo com você, já vi muita gente que fez muita mancada. Só que não é porque teve escândalo que o princípio está errado. Não é porque fizeram errado que a Bíblia está errada. As pessoas podem ter feito errado, mas a palavra do Senhor é correta e reta, e Ele quer abençoar a minha e a sua vida. E nós não podemos simplesmente ver uma vida, irmão, nessa área de qualquer maneira. Nós temos que abrir o nosso coração para realmente ver aquilo que o Senhor tem para nós nessa área. Posso ouvir amém, igreja? 1 Timóteo 6,17, olha só o que Paulo fala: exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade. O que está escrito ali, gente? Instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento, o nosso prazer, a nossa alegria. Então ele está falando para a galera assim: ei, fala para a galera que tem grana. E aqui na verdade não é só para aquela galera, vai aplicar para todos nós. Fala para eles não colocarem a esperança deles na instabilidade das riquezas. Você quer ver o que é uma instabilidade da riqueza? Recentemente nós ouvimos no nosso país uma empresa que a gente achava que estava bem, da noite para o dia a empresa abriu falência, quebrou tudo. Tudo bem que quem trabalha com opções e fez opções na queda ganhou muito dinheiro, mas quem entende disso sabe, quem não sabe esquece. Mas ali você vê que a empresa simplesmente faliu da noite para o dia. Crise de 29, todo mundo acordou no outro dia pobre. Uma crise veio. Nós passamos por uma pandemia que foi um grande desafio, questões vieram. Então aqui, presta atenção, não tem problema nenhum, eu sempre falo isso, eu quero gravar para vocês, não tem problema nenhum a gente ter o dinheiro. O problema é quando o dinheiro tem a gente, quando a nossa confiança, o nosso coração está na instabilidade da riqueza, do dinheiro. Tem que ter, não é isso, não, porque se eu for dar, eu vou perder e tal. E essa é a matemática do reino de Deus. A matemática do reino de Deus é diferente do mundo. Na matemática do mundo, quanto mais você segura, mais você vai ter. É a matemática do mundo. Na matemática do reino de Deus, quanto mais você libera generosamente, mais você recebe. Pastor, como que é isso? Isso não é barganhar, isso é princípio do reino. Um garotinho chegou numa multidão que tinha 5.000 homens varados de fome. Um garoto chegou com quantos? 5 pães e... Quanto que ele entregou? 5 pães e 2. 5 pães e 2 peixes.
A hora que ele lançou, Jesus abençoou, ele distribuiu para aqueles 5 mil pessoas, sem contar mulheres, 5 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Quanto que sobrou? 12 cestos cheios. Na matemática do reino de Deus sempre é o contrário. Enquanto a escada do mundo para o sucesso é para cima, do reino de Deus é para baixo. Quanto mais você diminui, mais ele cresce. Quanto mais você vai para baixo, mais ele te levanta. Quanto mais você se rende a ele, mais ele vai mover. Quanto mais você tem um coração generoso e você entende o liberar de Deus segundo a palavra dele, presta atenção no que eu estou falando. Ele olha e fala, eu estou vendo alguém que não tem uma questão presa no coraçãozinho com relação à parte financeira. Eu estou vendo alguém que eu posso abençoar e nele não tem um coração de ter só para ele. Eu estou vendo no coração dele um coração que alguém está disposto a servir no reino, a mover no reino, inclusive nessa área. Então, já que o coração dele está tratado e trabalhado, pode derramar mais. Esse outro aqui não se move para nada, não se mexe. Já tentei tocar o coração, o Espírito Santo já veio e falou, mas a avareza, o coração, a dependência do dinheiro, aquilo trava ele, não tem como. Enquanto não resolver isso, não tem como mover aqui, mas aquele lá tem, porque o coração está aberto. Está entendendo? E é isso que o Senhor fala para mim e para você. Não tenha, meu irmão, a esperança na instabilidade da riqueza, mas tenha a esperança num Deus poderoso que pode proporcionar, mover e abençoar. Então, em nome do Senhor Jesus, se há barreira na sua vida nessa área, eu declaro falido, quebrado e cancelado em nome de Cristo Jesus. Que você venha viver a bênção do Senhor, que você venha viver aquilo que o Senhor tem para a sua vida, inclusive nessa área poderosamente. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Aleluia. Um outro texto que eu coloquei só para a gente fechar esse tópico, Malaquias, coloca para mim por favor, 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor. Presta atenção nesse texto. Presta atenção nesse texto. Tem uma chave aqui. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponto. Vamos parar aqui primeiro. Então aqui primeiro a gente entende que quando eu e você, nós lançamos diante do altar do Senhor nessa área financeira, além de nós estarmos firmando uma aliança com Deus e o Senhor movendo as nossas vidas, a gente sabe, vamos lá, humanamente falando, você tem uma estrutura, você tem isso e aquele ponto final, pagar descarga, água, luz, energia, infantil, ar-condicionado, o que for, a gente sabe disso. Só que olha só o que ele fala. Depois que você faz isso, provai-me. Deus está falando, pode chegar em mim. Pode chegar em mim. Ele fala, pode chegar em mim, me prova. Provai-me. Nisso diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Deixa eu fazer a pergunta, por que aqui é janela e não porta? A porta, se nós olharmos uma porta normal, tanto o lado de fora quanto o lado de dentro, você consegue abrir, sim ou não, igreja? Sim ou não? Você pega, abre. A janela é só do lado de dentro. É Deus falando o quê? Ei, quando você tem uma aliança comigo, não se preocupe, eu do lado de cá vou abrir o que tem no meu reino para derramar sobre você. Virá bênção sem medidas, virá algo do Senhor sobre a tua vida. Então é isso que eu e você temos que ter muito claro no nosso coração. Essa área, eu não vou me estender aqui, isso vai ficar para um seminário no segundo semestre que nós vamos fazer, mas é uma área que, se você quer viver a bênção de Deus, se abra para poder mover debaixo daquilo que Deus tem. Mas agora, não adianta nada eu falar que eu quero se eu não obedeço o Senhor, inclusive nessa área. Se nós olharmos, por exemplo, o Senhor fala na palavra dele sobre santidade. O Senhor fala na palavra dele sobre santidade. Santidade, meu irmão, é nós estarmos completamente fora daquilo que é pecado, daquilo que é profano, daquilo que não agrada ao Senhor. Então isso fala para todos nós, casados, solteiro, pastor, líder, seja quem for, é santidade ao Senhor. E quando nós falamos de santidade, fala de uma postura, de uma conduta que o Senhor espera de mim, o Senhor espera de você. E acaba vendo, meu irmão, mais triste. Você vê hoje no mundo, por exemplo, como a coisa está ficando feia, como o negócio está indo forte. Tivemos agora recentemente aqui, no mundo, uma premiação de música. E uma das músicas que, acho que, se eu não me engano, foi a que mais teve assim, audiência e bateu o pico, é uma música chamada Unholy, que é o oposto de santo. Santo em inglês é holy. Unholy é tipo não santo.
Então a música que mais bombou e todo mundo curtindo é a música que não é legal ser santo, é o profano. A história da música é pesadíssima, é aquilo que leva para promiscuidade, para perdição, para tudo oposto. Eu vi o vídeo, que a galera agora, os caras comentando, pastores comentando, o cenário é como se fosse um inferno, luz vermelhona, pesadona, tudo, a galera parece um inferno, loucura, e a música falava de promiscuidade, e isso envolvendo a galera, e a galera... E aquilo vai mexendo, a gente não percebe. Mas o Senhor nos chamou, de acordo com a palavra dele, para ter santidade. A santidade é nos separarmos daquilo que não agrada ao Senhor, é nos separarmos daquilo que nos leva para completamente longe, distante do Senhor. Então santidade em tudo, como eu falei para todos nós. Ah, mas pastor, essa palavra eu acho que não é dessa maneira, porque os tempos são outros. Então eu sou solteiro, sou jovem, vivo do jeito que eu quiser, da maneira que eu quero. Tudo bem, você pode realmente fazer do jeito que você quiser, mas eu vou deixar um toque para você. Não espere do Senhor viver algo diferente, porque a nossa postura precisa ser uma postura de obediência ao Senhor. Não adianta nada eu falar que, Deus, beleza, mas isso não é para mim. No meu relacionamento com a pastora, a gente teve que entender isso quando a gente namorava, e ninguém falou para a gente, o Espírito Santo tocou e constrangeu. E eu lembro até hoje do dia que eu fui falar com ela. E aí, tudo bem, gata? Seguinte, preciso falar um negócio com você aí, meu, que não tá muito bacana não e tal. Imagina, a gente começou tudo errado o namoro, do que o padrão de Deus tinha. Aí eu vou chegar para a mulher e falar que eu não vou mais representar naquele momento agora, entendeu? Eu falei, então, eu não vou mais chegar junto, não vai dar agora, tem uns negócios aqui batendo diferente e tal. Antes de eu falar, ela falou, é sobre santidade? Eu falei, o Espírito Santo também está falando comigo, vamos se posicionar. Eu falei, como é bom ter a mulher sábia de Deus, aleluia. Aquilo ali mexeu. Nós nos posicionamos e começamos a viver algo extraordinário da parte do Senhor. Foi algo que Deus moveu, foi onde nosso relacionamento realmente mudou, como muitos falam, da água para o vinho. Mudou, a alegria veio, foi algo transformador. Foi bênção de Deus, mas isso fala de postura, fala de santidade. E nós temos que olhar para as nossas vidas hoje e pensar justamente nisso. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Olha só o que ele vai falando aqui. Ele fala sobre várias questões, mas nós vamos chegar até o finalzinho ali para a gente trocar uma ideia. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Já está falando assim, galera, na boa, pensa bem o que você vai fazer. Tem aquilo que é de Deus e aquilo que não é. Que sociedade que tem? Não bate, não dá. Aí ele começa a falar. Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Imagina Jesus chegando, e aí Satanás, beleza mano, parceirão, tamo junto aí, tá no rolê também, tamo, bora, fechado, vamos junto aí ó, que vem seu melhor, fechou? Tamo junto, bom te ver cara, que saudade de você me atormentar lá no desertão, hein cara, mas é nóis, vencemos, aleluia, tamo de boa hoje, valeu, é nóis, né? Parceiro, não tem, não bate, é o oposto, não tem essa. Só que hoje a gente fala disso, mas pastor, os tempos são outros, a geração é moderna, a coisa é mais atual, a gente tem TikTok hoje, a gente tem rolê, tem rede social, a gente tem internet, a coisa é diferente. Não parceiro, o mundo pode ser o que for, mas a palavra de Deus sempre permanecerá a única, firme, fiel e poderosa, amém? Dê uma salva de palmas a Jesus por isso. Aí ele continua, ou que união do crente com o incrédulo? Gente, aqui é um toque, tem sociedade que eu já vi irmãos, cara, cuidado, tem que ter, sociedade que vai ter o cara que é crente e o cara que é incrédulo, não bate, o incrédulo quer sonegar imposto, o crente quer pagar os impostos, e aí como é que fica? Olha a treta que dá, já vi vários fights, então pense muito bem, são coisas que a gente fala, nada a ver pastor, nada a ver cara, negócio é negócio, igreja é igreja, vai lá, abraça. Já tive mesa com fight, quase nego saindo no soco por causa disso, treta. Aí ele fala, que ligação entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente, como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, olha só o que ele fala, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, eu vos receberei.
Eu vos receberei, serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Mas pastor do céu, eu vivo num mundo, como é que vai ser, pastor? Eu vou sair fora de tudo, sumir tudo, não vem nada. Não, irmão. Você vai ter muita sabedoria onde você se envolve, você vai ter sabedoria onde você se enfia. Então nós temos realmente ter muita sabedoria, mas tem coisa. Volta o 17, por favor. Ele fala: retirai-vos do meio deles. O que ele está falando aqui? Aqui o contexto é numa igreja totalmente ali numa cidade pagã, cultos e mais cultos a outros deuses, estilos culturais completamente diferentes, promiscuidade em cima de promiscuidade, uma loucura toda. Paulo está falando o que para a galera? Ei galera, cuidado, o ambiente que vocês estão é um ambiente que vai impulsionar vocês para longe de Deus. Então sai do meio desse ambiente. Isso nos traz o que? Um alerta. Que tipo de ambiente que eu e você estamos? Tem ambiente que nos leva para perto de Deus, tem ambiente que nos leva para longe de Deus. Eu decidi na minha vida estar em ambientes que me levam para perto de Deus, para aquilo que me leva para perto do Senhor. Eu decido isso na minha casa, nos meus filhos, é a minha vida, é o que eu decidi. Então eu e você temos que ter isso nas nossas vidas. E ele começa a falar de uma postura, só que a gente para aqui. Só que olha só o que ele continua no capítulo 7 de 2 Coríntios, coloca para mim isso. Tendo, pois, ó amados, tais promessas. Qual a promessa? O que ele falou acima: Deus vai habitar no meio de vocês, Ele vai agir, Ele vai mover, se vocês saírem de lá. Aí ele fala assim, ó: purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito. Aí ele fala o que? Aqui, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Então eu e você como cristãos, quando nós recebemos Jesus Cristo, nós temos que entender que nós temos que ter uma postura que é onde a velha vida que nós tínhamos, que não agradava ao Senhor, ela não pode mais fazer parte da nossa vida. E isso é uma escolha, isso é uma decisão, isso é uma atitude. Quando ele fala purifiquemo-nos, o que ele está falando? Galera, tem que se purificar, ou seja, tem que se separar daquilo que não agrada a Deus. Uma conduta que você tinha no passado já não dá para ter mais. Mas hoje quando a gente fala para a galera: ah pastor, mas isso não é legal não, cara, eu curto fazer meu rolê, fazer minhas coisas. Meu irmão, fique à vontade, cada um tem livre-arbítrio, só que não espera receber do Senhor alguma coisa, porque Deus aqui, Ele só opera com quem trabalha debaixo de obediência. Então aqui é uma atitude que eu e você temos que tomar na nossa vida. E se nós olharmos aqui, voltando para Jonas, ele viveu esse mas. Deus falou: vai para o lugar, ah mas eu não concordo, eu vou para outro lugar. E Jonas foi para outro rolê. Só que nessa que ele foi para outro rolê, eu não vou ler todos os textos, depois você pode ler em casa. Ele pagou a passagem dele, então ele gastou dinheiro. A hora que ele pagou a passagem dele, ele entrou no navio, achando que o quê? Deus falou, cara, não vou obedecer. Só que a palavra fala que Deus mandou uma tempestade. Quem mandou? Deus. Eu sempre perguntava: pô Deus, o que você fez aí? Eu faço de tudo para chamar a atenção daqueles a qual tem um plano, um propósito, para voltarem para o meu caminho. Ele simplesmente lançou uma tempestade. O navio onde Jonas estava, meu irmão, depois você lê, começou a pique. Não, segura para mim isso. Começou a pique. Os caras do navio começaram a jogar carga para fora. Sabe o que isso me mostra? Quando eu e você caminhamos em obediência, a gente perde dinheiro, a gente coloca pessoas do nosso lado em risco. Por que perde dinheiro? Porque ele pagou a passagem, já perdeu, já o negócio ele já tinha feito. As pessoas que estavam no navio estavam perdendo a sua mercadoria. Quando eu e você caminhamos em obediência, não somente nós, mas aqueles que estão à nossa volta também começam a ser prejudicados. Nós temos que pensar muito bem. Você que é pai, você que é mãe, com a atitude com os filhos, com tudo, você tem que pensar muito bem. Não, mas eu faço e ninguém sabe de nada. Vai achando. A galera começou a jogar mercadoria. Jonas resolveu tirar uma sonequinha embaixo do navio, lá no cantinho, tipo, nada está acontecendo. Meu irmão, os caras estão gritando. Você imagina a gritaria no navio, a tempestade, o barco não estava de boa, o navio não estava de boa, estava chacoalhando, parceiro. E o cara fala: vou dormir. A gente imagina que estava um ambiente de boa. Não estava de boa. Estava igual quando o Léo DiCaprio, aleluia, estava afundando no Titanic, todo mundo desesperadão, aleluia, Rose, aquela gritaria toda. Imagina o pânico, os caras jogando mercadoria para fora. E Jonas: eu vou dormir. É a gente muitas vezes fingir que não é comigo. Fingir que não é comigo. Fingir que essa pregação não é para mim, é para aquela pessoa que faltou. Vou mandar para ela. Assista essa mensagem que é para você, não é para nós, mano. Os caras jogando mercadoria.
perdendo, prejuízo. Aí começa a falar assim, começa a cultuar, cada um começou a cultuar teu Deus. Aí os caras chegam, chegam em Jonas, acorda mano, tá dormindo. Quem é você, da onde você veio, qual a tua função, o que você faz, que Deus você busca, como que é? Aí Jonas fala, então, sou Jonas, meu perfil do Instagram não está muito bombado, tem alguns seguidores, eu sirvo um Deus que é o Deus criador de tudo. Os caras, como é que é, cara? Como assim? Criando um Deus total, que é o Deus acima de tudo, acima de todos. Aí os caras olham e falam, começa a buscar teu Deus. Aí Jonas chega e fala, galera, na boa, vou falar a real que está acontecendo. Essa bomba que está vindo sobre todo mundo, o culpado sou eu. Tipo, eu sou a treta, eu sou a bomba no meio desse rolê. E aqui eu posso falar como nós precisamos de uma postura de ousadia, de coragem para assumir os nossos erros, para assumir que nós temos que mudar, para assumir, cara, eu preciso mudar, eu não quero mais continuar desse jeito de desobediência, eu preciso mudar, eu quero mudar, eu desejo mudar. E eles falam, Jonas chega e fala o seguinte, ele fala que Deus deu uma direção para ele e ele não está obedecendo o que Deus falou. Ele falou, a única maneira de parar tudo é vocês me jogarem do navio. E depois você pega em casa, você lê, os caras tentam ainda, fala, não cara, nós não vamos te jogar, cara, não vai dar. Só que os caras começam a olhar a tempestade, o negócio ir na funda, e os caras fazem uma oração tipo assim, ó Deus, na boa, vou traduzir na versão de hoje, tá? Deus, na boa, nós vamos jogar o cara, mas a culpa é dele, não é nossa, mas nós vamos jogar esse cara daqui do navio. Eles pegam e jogam Jonas. Nessa que eles jogam Jonas, a Bíblia fala que a tempestade cessou na hora. Porque quando você e eu decidimos caminhar em obediência, a atmosfera muda completamente. Talvez eu e você hoje, tempestades que nós estamos enfrentando na nossa vida, talvez são de desobediência que nós estamos tendo. Talvez tenha área nossa que a gente quer ver mudança, mas a gente não vê mudança, porque só vem tempestade. Mas nós estamos caminhando em obediência ao Senhor ou obediência à minha vontade? O meu relacionamento só mudou, o meu casamento só mudou quando nós aprendemos a caminhar em obediência. Cada área da minha vida, seja profissional, seja o que for, cada área das nossas vidas só mudou realmente quando nós decidimos caminhar em obediência. Quando eu parei, chega, não são mais as minhas vontades, mas sim em obediência ao Senhor. E nessa eles jogam Jonas, e aqui acontece aquela cena que todo mundo fala, que a baleia engoliu, mas na verdade não é a baleia. A Bíblia não fala que é baleia, a Bíblia fala que é um grande peixe, é um peixe. Só que o que é interessante, que não é que estava um peixe, alguns falam que é um cachalote, é um peixe muito grande, quase uma estrutura de uma baleia, mas é um peixe, a Bíblia não fala que é baleia. E ali é um mistério, não vou entrar no mistério. O que aconteceu com Jonas? Morreu, saiu, subiu, desceu, para onde foi? Não vou entrar nesse mistério, eu vou entrar num outro mistério. Porque quando eu olho para esse momento, a hora que fala que Deus, que os caras jogaram Jonas da baleia, jogaram Jonas do barco e o peixe, se eu falar baleia, você converte para peixe, tá? Um peixe veio, eu falei, Deus do céu, cara, que viagem, mano. Sério, gente, você olha e você fala, Jesus amado, cara, tem que ser crente, tem que ser tudo doido mesmo para crer nos negócios desses, que um peixe engoliu um cara e vai levar um cara, velho. E o cara orou na barriga do peixe, cara. Cara, é coisa de doido mesmo. Crente, esse é o nosso Deus. É o Deus que faz os impossíveis. Se você não consegue ter o desejo para ver esses impossíveis, comece a orar para Deus para mudar a tua mente. Tua mente está muito racional. O Deus que eu creio, meu querido, Ele abre mar, Ele faz milagres extraordinários, como muitas coisas já vi. Como já falei para vocês, já vi câncer ir embora, já vi gente de cadeira de roda levando a cadeira de roda embora, entrou sentado e levou embora a cadeira de roda. Vi vários milagres, muitas coisas que a medicina não consegue nem explicar. Glória a Deus pela medicina, mas tem coisas que é só Jesus mesmo. Mas ali, meu irmão, chega, eles jogam Jonas, e eu gosto do texto que fala o seguinte, coloca para mim por favor, Jonas 1:17, vê se eu coloquei esse texto. Eu coloquei esse texto? Não coloquei? Ah, eu coloquei na palavra e esqueci. Coloca para mim aí Jonas 1:17, versão RA, por favor, olha aí, se for possível. O texto fala que deparou o Senhor, ou designou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Meu irmão, eu gosto desse texto.
E aqui então me mostra que é o seguinte, olha lá, deparou o Senhor, aqui a palavra no original deparou significa designou, preparou o Senhor um grande peixe. Então quem que preparou o peixe? Quem que preparou o peixe? O Senhor. Então não foi o acaso, Jonas estava lá e de repente tubarão branco, um peixe grande, sei lá o que foi, vem engolir o cara. Não, o Senhor preparou o peixe. Eu sempre falava, pô Deus, tem um mistério aqui que eu não consegui entender o que é. E aí você consegue, meu irmão, entender o que Deus estava fazendo ali. Porque Jonas agora ele decidiu caminhar em obediência ao Senhor. Então ali uma atitude dele começou a ter mudança na vida dele. Ele estava completamente longe, distante da onde ele deveria estar. Então ele precisava que algo pudesse conduzir. Ainda que esse grande peixe conduziu ele até um local e ele teve que caminhar uma boa parte, o peixe já conduziu a vida dele até um lugar. Estão comigo aqui, gente? Então a Bíblia fala que o peixe engoliu ele, conduziu ele, jogou ele para um lugar. Ele teve uma caminhada para ir até Nínive. Ele foi até Nínive, pregou em Nínive, houve salvação, a galera mudou, arrependeu, a coisa aconteceu. Mas o que me chama a atenção é essa condução do peixe. E se nós olharmos, irmão, o peixe tem um grande simbolismo com o cristianismo que nós muitas vezes não entendemos. Talvez muitos de nós temos adesivo do peixe. Quem tem adesivo do peixe aqui? Deixa eu ver. Adesivo do peixe, minha do peixinho. Quem tem lá? O peixinho, cristianismo lá. Alguém tem? Ninguém tem? Gente, que crente é você, aleluia. Um dos símbolos do cristianismo a gente fala que é o peixinho. É um peixe. Sabe aquele peixinho que é um tracinho para cima, um tracinho para baixo? Quem já viu esse peixinho aí? Então você sabe do que eu estou falando. Já ouvi muitas histórias a respeito dessa, mas para mim a mais forte e a que eu creio convicção que é essa. O peixe ele tem um simbolismo muito forte, aponta para Jesus. E isso não é à toa. Primeiro que Jesus chegou e falou que faria de Pedro e os discípulos pescadores de homens. Então está relacionado a peixe. Peixe você vê muitas vezes a coisa acontecendo relacionado a essa área, como pescaria, como tantas coisas onde Deus operou. Só que meu irmão, quando falava desse peixe, esse peixe tem um simbolismo, ele falava de algo. Quando a igreja começou a ser perseguida por pregar Jesus Cristo, eles começaram a ter que ter códigos entre eles para saber quem era do rolê cristão e quem não era. Então, para saber quem era daqueles que estavam com Jesus e não eram. Então, quando eles estavam nessa parte, e para quem já assistiu The Chosen vai saber o que eu estou falando. O The Chosen eles fazem, a hora que eu vi aquela cena eu falei, tchanã, exatamente isso. A hora que um cristão se depara com outro, coloca para mim a ler só a primeira parte. A hora que ele encontrava com alguém, ele fazia um risco. O outro, se fosse cristão, ele entenderia o código, ele faria o outro risco. Coloca para mim, por favor. Na hora que ele fazia o risco, os caras, já sei quem é você, mas agora por que o peixe? O que o peixe significava? Qual era a mensagem que estava por trás aqui? Coloca o outro slide, por favor. Quando você olha a palavra no grego, peixe, é aquela palavra iktis, que trata-se de um acrônimo utilizado pelos cristãos primitivos da expressão. Aquela palavra iktis, que era um peixe, ela significava para eles, coloca para mim o próximo slide, por favor. Isus Cristo Tel Ios Soter. Então você vê que o I está lá, o CH está lá, o TH está lá, o Y está lá, o S está lá. O que essa mensagem significa? Coloca o próximo slide, por favor. Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Então quando eles chegavam, alguém fazia um arco, o outro vinha e completava. Nós estamos no mesmo rolê com Jesus Cristo, Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador. Então o peixe significa e transmite algo. O peixe fala de algo. Então para mim, meu irmão, aqui pode parecer uma loucura o que eu vou dizer para vocês, mas para mim naquele momento, quando fala que Deus preparou um peixe para Jonas, era ele falando, ei, talvez ainda o meu filho não veio, mas aqui é um grande simbolismo. Quando você decide caminhar em obediência ao Senhor, o meu filho começa a conduzir você na caminhada, o meu filho começa a direcionar você a cada dia para você poder viver coisas poderosas e sobrenaturais. Então para mim aquele grande peixe está levando Jonas, aí ele está tendo outras experiências, quantas coisas incríveis, mas ali para aquele momento é o Senhor conduzindo
conduzindo alguém, caminha debaixo de obediência. Então quando eu e você decidimos caminhar em obediência ao Senhor, nós temos um Jesus poderoso, Salvador, transformador, que liberta, cura, transforma, direciona, guia as nossas vidas. Ele é aquele que está diante de nós, Ele é aquele que move sinais, prodígios e maravilhas. Então hoje eu e você temos que decidir: eu vou querer continuar no barco, vendo a tempestade destruir tudo, acabar com tudo. Eu falo, não chega. Hoje eu me lanço em obediência ao Senhor. Hoje eu decido caminhar em obediência ao Senhor. Hoje eu decido que Jesus venha conduzir a minha vida. Senhor, até hoje eram as minhas vontades, até hoje era o meu eu que dominava, até hoje era muito mais, mas eu não concordo com isso, mas eu não creio nisso, mas eu não quero desse jeito, mas eu não quero que outro. Não chega. Hoje eu decido, a minha vida pertence a Ti, a minha vida pertence ao Senhor. Que o Senhor venha com glória, que o Senhor venha com unção, que o Senhor venha com poder transformador para mover na minha vida, na minha casa e na minha família. Então levante sua mão comigo. Eu declaro sobre você hoje, em nome de Cristo Jesus, que o Senhor venha trazer uma transformação poderosa e sobrenatural. Hoje é uma noite de decisão. Hoje é uma noite que eu e você temos que decidir. Chega de desobediência, chega de ir contrário àquilo que Deus tem falado. Que o Senhor venha mover com graça, com unção e com poder, de forma poderosa e sobrenatural. Se você quer, dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Aleluia. Se coloque em pé no seu lugar, se você conseguir. Feche os seus olhos. Essa é a hora que você vai ter que olhar para a tua vida. Você vai começar a olhar para dentro de si e ver quais são as áreas da sua vida que você tem que tomar uma decisão. É uma decisão. É uma decisão. Você que já é cristão, está na caminhada com o Senhor, é uma decisão que você vai ter que tomar. Chega. Quais são as áreas que você tem guerreado com o Senhor? Quais são as áreas que o Senhor já falou com você, mas você ainda tem insistido em ir completamente o contrário, diferente daquilo que o Senhor tem falado? Hoje permita o Senhor te conduzir. Hoje permita o Senhor mover. Permita o Senhor trabalhar na sua vida. Permita você viver coisas poderosas da parte de Deus. Hoje o Senhor venha com uma unção, com uma glória, com um derramar poderoso e sobrenatural. Pai, eu te peço por cada família, Pai, eu te peço por cada vida, que venham despertar do Senhor sobre cada um deles, que venham agir do Senhor poderoso e sobrenatural sobre cada um deles, que a tua presença gloriosa e maravilhosa venha marcar cada um deles. Venha com a tua unção, venha com o teu derramar, venha com o teu agir. Senhor Jesus, nós te queremos, nós te desejamos. Transforme as nossas vidas. Chega de desobediência, que possamos ser filhos e filhas que caminham em obediência total ao Senhor, para viver as bênçãos, as promessas, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas.